Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos dar sequência ao nosso estudo do discipulado. Nós vamos ver sobre salvação. Eu confesso que é um tema que eu tenho estudado já faz algum tempo. E quando a gente recebeu da parte do Senhor a ordem, né, o direcionamento para esse discipulado, eu falei assim, estou acostumado já com esse tema, então estou tranquilo. Mas confesso que eu estou um pouco nervoso. Então, se eu der uma gaguejada, fiquem tranquilos, é normal, tá bom? Nosso tema é salvação e o texto base está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Está sendo projetado aqui em cima? Vamos ler? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Meus irmãos, nós vimos na aula passada acerca da Bíblia e como a Bíblia ela é a palavra de Deus. E se nós, então, chegamos a essa conclusão, esse consenso de que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, o ponto central, o assunto fundamental da Bíblia é justamente a salvação do homem. E o ponto central da Bíblia, ela não é apenas a salvação, mas a salvação por intermédio de alguém. E esse alguém é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quando nós vemos, por exemplo, em Isaías, no texto que está sendo projetado, Isaías 13, versículos 3 e 4, fala: E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação, e direis naquele dia: Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, e fazei notórios os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome. Quando Isaías fala aqui, olha, e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação, a palavra salvação no hebraico é Yeshua. Então, vocês com alegria tirarão águas da fonte da salvação, da fonte de Yeshua. E o nome de Jesus, aqui nessa terra, foi Yeshua. Jesus nada mais é do que a portuguesação do nome hebraico Yeshua. Se ele fosse brasileiro, ele ia se chamar Salvador. Esse nome até no espanhol é comum, Salvador. Seria Salvador, justamente porque o original é Yeshua. Então, vós com alegria tirarei águas das fontes da salvação. Vós com alegria tirareis águas das fontes de Jesus, do Salvador. Então, o ponto central da Bíblia é justamente nós nos alimentarmos, nos dessedentarmos das águas da fonte da salvação, que é Jesus. E nós vimos na aula passada que o nome de Jesus na eternidade é a palavra de Deus. João, lá no Apocalipse, viu Jesus glorificado com as vestes salpicadas de sangue, e falou assim, o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. Então o nome de Jesus na eternidade é a palavra de Deus. O nome de Jesus nessa terra é salvação. Amém? Então, o ponto central da palavra é a salvação do homem. Mas por que o ponto central da palavra é a salvação do homem? Se nós formos até o Gênesis, até a criação, Deus, ele criou todas as coisas com a sua palavra. Porém, no sexto dia, ele colocou a cereja do bolo. Ele fez o homem. E durante toda a criação, ele criou os céus e a terra, criou a luz, criou os luminares, criou a vida marinha, criou tudo. E ao final de cada dia, ele via que a criação dele era boa. Mas quando ele criou o homem, ele criou a sua imagem e semelhança. Então nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. E a palavra fala que quando ele viu o resultado da criação do homem, ele falou que era muito bom,
Então, a obra criadora ela é boa para Deus, mas a criação do homem é muito boa. Por quê? Porque nós armazenamos dentro de nós a imagem e semelhança do Pai. E nós nos distinguimos do restante da criação não apenas por causa dessa questão da nossa imagem e semelhança, mas porque Deus nos fez com a capacidade de entender e raciocinar. Eu já contei aqui algumas vezes, eu tenho um cachorrinho que ele vê comida, não importa o que seja, ele come. Dia desses a gente colocou um saquinho de pão lá com 8 pãezinhos, ele comeu os 8. Na verdade, ele comeu 7 e levou um para o irmão dele para incriminar o irmão dele também, para o irmão dele não ficar inocente na história. Então, para ele é o quê? O instinto dele é conhecer, agir. Então ele conhece e age por instinto. O homem não. Eu tenho a capacidade de olhar um saco de pão e falar, olha, estou de dieta, não vou comer 8 pães, talvez eu coma um. Então o homem ele tem essa capacidade de raciocinar. E por que Deus fez o homem de maneira distinta de todo o restante da criação? Porque ele queria que o homem entendesse quem ele é. Entendesse a grandeza, a majestade do Criador e assim pudesse oferecer um louvor racional por quem ele é. Então, o Salmo de número 150 fala que todo o ser que tem fôlego louva ao Senhor. Todo ser que respira louva ao Senhor. Então, a vaquinha, quando está mugindo, ela está adorando aquele que a fez, aquele que a formou. O homem, diferentemente da vaquinha, dos animais, ele não louva por instinto. Ele não foi criado para louvar por instinto, mas para entender quem Deus era e assim escolher louvá-lo. E não apenas isso. Deus, quando ele formou o homem, a palavra diz que ele soprou nas narinas do homem e fez do homem alma vivente. Então, o homem é o único objeto da criação que possui alma, que possui uma partícula eterna de Deus. Então, todos nós temos uma partícula eterna que não vai desaparecer com a nossa morte, com o nosso fim aqui nesse mundo, porque ela é eterna, ela veio de dentro de Deus. Então, a salvação, nós vamos ver mais para frente, que ela é justamente para onde que vai essa partícula de Deus. Ela vai para uma eternidade com Deus ou vai para uma eternidade sem Deus? Então, Deus ele fez o homem justamente para a sua adoração. Ocorre que o homem pecou. O homem ele tinha a capacidade de escolher. Deus fez o homem com a capacidade de escolher. E o homem escolheu pecar. Por quê? Porque ele foi influenciado por alguém. E nós vimos lá no livro de Gênesis que esse alguém era a serpente, o adversário das nossas almas. Lúcifer, o Satanás. Então, a inveja de Lúcifer, porque a palavra diz que os anjos não são a imagem e semelhança de Deus. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Lúcifer, ele tinha o desejo de receber adoração, de estar no lugar de Deus. E ele se depara com a criação de Deus, que é o homem, e fala assim, peraí, eu queria ser como Deus, eu não consigo, e Deus fez o homem à sua imagem e semelhança? Isso suscitou uma inveja. Ele já tinha inveja com relação ao pai por causa da adoração. Então, ele usou da mesma estratégia que o seduziu para seduzir o homem, para seduzir a mulher. Porque o que acontece? Quando ele chega lá na mulher, ele fala assim, olha, por que você não come? Quer dizer então que você pode comer de tudo aqui nesse jardim? Assim, ó, eu posso comer de tudo, mas eu não posso comer da árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus disse que a partir do momento que eu comer desse fruto, eu morreria. Aí o que a serpente falou? Falou assim, não é assim, você não vai comer e morrer. Deus não quer que você coma, porque você comendo, você vai ter entendimento e vai ser como Deus. Ele usou a mesma argumentação que o seduziu. Ele queria receber a glória de Deus na eternidade e por isso ele foi expulso do céu. Ele pegou e usou a mesma argumentação com o homem, falando assim, olha, se você comer, você vai ser como Deus. O que aconteceu? O homem caiu. O homem deu ouvidos à serpente. Então,
A queda do homem tem semelhança com a queda de Lúcifer. Por quê? Porque havia a argumentação de querer ser como Deus. Então, Deus que formou o homem à sua imagem e semelhança, o homem que tinha na sua natureza a imagem e semelhança do Pai, do Criador, agora teve uma mudança na sua natureza. A sua natureza não era mais pura. A sua natureza agora foi invadida pelo pecado, pela desobediência. E vamos lembrar que o pecado original, ou seja, o primeiro pecado é justamente a desobediência. Deus falou, olha, não come dessa árvore. O que o homem fez foi lá e comeu. Então, houve a mudança na natureza do homem. E qual foi a consequência disso? A palavra diz que o salário do pecado, a recompensa do pecado é o quê? É a morte. Então, o homem deixou de ser alguém eterno e passou a ser alguém mortal. Alguém cujos dias seriam, a partir de hoje, contados até a sua morte. E o interessante é que a palavra fala que Deus ele colocou anjos de guarda no meio do jardim para impedir que o homem tivesse acesso ao jardim e acesso à árvore da vida. Porque se o homem se alimentasse da árvore da vida, o que aconteceria? O homem voltaria a ser eterno e o pecado que reside no homem seria eterno também. E o problema do homem, de Deus não é com o homem, e sim com o pecado que nele reside. Então, o homem foi expulso do Éden, agora vai ter que trabalhar para conseguir o seu sustento, agora ele vai ter que passar por dores, aflições, dificuldades e principalmente passar a ter a temporalidade que conta os seus dias para a morte. Então essa foi a consequência da criação, a consequência que o homem conseguiu para si mesmo após a criação. Mas Deus, ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus, ele ama o homem. Ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador, certo? E ele desenvolveu então o projeto do qual nós falávamos lá no início da aula. A palavra de Deus, ela fala sobre um projeto de salvação. E esse projeto ele se deu logo após a queda do homem. Deus ele estava lá passeando no jardim e a palavra diz que toda a viração do dia ele se encontrava com o homem para poder conversar. E aí chegou na viração do dia, cadê o homem? Deus não está achando. E aí ele vai lá, chama o homem fala assim, não posso me apresentar porque eu estou nu. Aí Deus fala, mas quem te disse que você está nu? Aí Deus sacou, pecou. Então, a consciência da nudez era reflexo do pecado. O que o homem tentou fazer? Tentou costurar para si com folhas uma veste. Deus tirou essas folhas e fez para o homem uma veste de pele de animal. Para você tirar a pele de um animal para fazer uma veste, o que precisa acontecer com o animal? Ele precisa morrer. Então, o sacrifício de um animal para cobrir a nudez, para cobrir o pecado, já apontava para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para que nós conseguíssemos o perdão dos nossos pecados. Deus, quando fala com a mulher, fala assim, olha, a tua semente vai pisar a cabeça da serpente, apontando que a semente da mulher, Jesus, pisaria na cabeça da serpente. Então, tudo isso já apontava lá no Gênesis, sobre o projeto da salvação e como nós alcançaríamos perdão através da cruz. Nós alcançaríamos de volta o nosso relacionamento com Deus através de um sacrifício, mas de um sacrifício que não seria mais temporal. Se nós analisarmos o Velho Testamento, haviam periodicamente sacrifícios do povo com animais para poder alcançar de Deus o perdão dos pecados. Mas isso era temporal. Daqui a pouco pecava de novo, tinha que oferecer outro sacrifício. Daqui a pouco pecava de novo, oferecia outro sacrifício. Não. Deus, ele promoveu e ele planejou um sacrifício que teria consequências e uma aplicação eterna. Um sacrifício único que religaria
o homem ao Pai, que é o sacrifício de Jesus. Jesus veio, e a palavra diz que como ovelha muda, ele foi levado para o matadouro e morreu, um homem inocente que não pecou pelo meu e pelo seu pecado. Então nós alcançamos assim o perdão dos nossos pecados e temos restabelecido a nossa conexão com o Pai. E nós, partindo dessa introdução, vamos voltar ao texto que nós lemos, né? Eleitos segundo a presciência de Deus. Quando nós falamos de presciência de Deus, já falei isso aqui algumas vezes, a ciência nada mais é do que o conhecimento, certo? Então, a partir do momento que existe algo e eu tomo ciência, por exemplo, todo mundo aqui mora em condomínio? Não, né? Mas quando a gente vai lá, tem reunião condominial, por que tem que ter assinatura registrada lá? Porque os moradores precisam ter ciência daquilo que ocorreu na reunião, ter conhecimento. Então, algo para eu ter ciência precisa existir primeiro, certo? Então, eu tomo ciência do que é a física, não porque a física começou a existir a partir do momento que eu tomei ciência, mas, vamos lá, Isaac Newton estava lá debaixo da árvore, da macieira, caiu a maçã na cabeça dele. A gravidade só passou a existir depois que ele teorizou sobre isso? Não, ela já existia antes. Então, a gravidade existia antes de Isaac Newton perceber e ter ciência de que ela existe. Então, tudo que nós conhecemos enquanto homens precisa primeiro existir para depois nós tomarmos ciência de que essa coisa existe. Deus nos elegeu com a sua presciência, conhecimento prévio, ou seja, antes de que nós existíssemos, antes de que o mundo fosse formado, ele já sabia que nós existiríamos e, sendo assim, nos escolheu para essa salvação. Nos elegeu para essa salvação. O interessante é que, no grego original, nós lemos, no início da mensagem, da aula, como texto base, o versículo 2. Porém, a palavra eleitos, a palavra eclectos, no grego original, está no versículo 1, não no versículo 2. Então, no versículo 1, Pedro ele se dirige aos eleitos. Então, todo o texto dessa carta, Pedro está se apresentando e ele fala, Pedro, na qualidade de apóstolo de Jesus Cristo, aos eclectos, aos eleitos, que na tradução ficou no versículo 2, e que estão exilados. Por quê? Porque muitos ali eram fugitivos. Havia uma perseguição sobre a igreja. Então, aos exilados, aqueles que estão fora da sua terra. Nós podemos colocar isso para as nossas vidas? Nós estamos exilados? Nós, escolhidos, estamos exilados nesse mundo? Estamos. Porque nós não somos daqui. Nós somos da pátria celestial. Então, Pedro fala aos eleitos, aos exilados. E ele fala aos eclectos, aos eleitos, e essa palavra está no primeiro versículo. No segundo versículo, começa com a expressão katá, que significa o meio pelo qual aquilo foi feito, a eleição foi feita. Então, katá significa de um plano superior a um plano inferior de forma imperativa. Então, nós somos eleitos de um plano superior para um plano inferior de uma maneira imperativa. Entenderam? No grego, estes eleitos são, segundo Pedro, santificados pelo Espírito. Mas a versão que mais se aproxima do grego original é a versão King James, que fala que estes eleitos são santificados pela obra santificadora do Espírito. Então, nós, eleitos, não nos santificamos. Nós não somos sujeito ativo dessa relação. Não sou eu que me santifico, mas o Espírito que me santifica. Entenderam? É isso que está no original, é isso que está na Bíblia. Então, nós somos eleitos
e nós somos santificados. Eu não me santifico, não sou eu que escolho me santificar, mas o Espírito Santo que me santifica. Amém? E quando nós analisamos a salvação, nós analisamos a salvação por intermédio de algo chamado soteriologia. Um nome complicadinho, né? Vou explicar o que é isso. É uma palavra grega que tem o seu prefixo sotério, que vem de soteria, que significa salvação. Logia é estudo de. Então, soteriologia é o estudo teológico feito sobre a salvação do homem. E dentro da soteriologia, nós temos dois nomes, dois teólogos que foram expoentes dentro desse tema. Eu vim de um lugar que falava, não, teologia, não tem que dar ouvido à teologia, pelo amor de Deus, né? Teologia nada mais é do que o estudo daquilo que vem de Deus, certo? Teologia. Então, diversos servos de Deus foram usados durante a história para que nós possamos estar aqui, certo? A palavra de Deus, ninguém tinha acesso à palavra de Deus na Idade Média, até que Deus usou o primeiro reformador, que foi Martim Lutero. Através dele, nós tivemos, muitas pessoas tiveram acesso às Escrituras que não tinham antes. Então, muita gente foi salva através do trabalho feito por Martim Lutero. Muitas pessoas foram salvas pelo trabalho desses dois homens que nós vamos ver. Eles tinham visões diferentes sobre a salvação, mas é necessário que nós estudamos o que eles falaram para que nós possamos entender aquilo que é realmente a salvação. E por que eu falo isso? Porque às vezes nós aprendemos algumas coisas de maneira simplificada e quando a simplificação ela toma lugar na nossa vida a ponto de que nós descartamos tudo aquilo, todo o restante que não nos interessa, nós cometemos erros e começamos a pecar justamente pela ignorância, né? Então, é interessante que nós tenhamos ouvidos e um coração ensinável. Para quê? Para que nós possamos entender. Uma vez que nós entendemos aquilo que está na palavra de Deus, o Espírito Santo se encarrega do resto. Amém? Então, o primeiro nome desses dois que eu vou citar é de João Calvino. O original do nome dele é Jehan Calvin, porque ele era francês. Mas as traduções, em países de língua inglesa, ele é conhecido como John Calvin, e em português, João Calvino. Ele foi um teólogo francês que, ao redigir o seu livro Instituições da Religião Cristã, estabeleceu a teologia reformada. Então, toda vez que nós vemos uma igreja que tem a sua doutrina baseada numa teologia reformada, a base teológica que eles estão seguindo vem de João Calvino. Então, ele estabeleceu essa teologia reformada protestante. A história diz que ele veio de uma segunda geração de reformadores. Quando Martim Lutero escreveu em 1517, escreveu em 1517 suas 95 teses, que ele fixou na Catedral de Wittenberg, Calvino, se eu não me engano, ele tinha 8 anos. Ele nasceu em 1509. Eu esqueci de colocar aqui qual foi a data que ele morreu, mas não interessa, não é fundamental para o nosso estudo. Então, ele era uma criança quando a reforma protestante começou. Mas talvez ele tenha sido uma das pessoas mais importantes da reforma, do processo da reforma, sendo que muitos consideram que ele tenha sido da segunda geração de reformadores. Então, ele foi diretamente influenciado pelas teses de Lutero. Ele, quando escreveu o seu livro, As Instituições da Religião Cristã, ele começou a ser perseguido pela igreja na França. Porque a igreja, naquela época, não era apenas um lugar de convívio e busca espiritual, também era um pilar fundamental da sociedade, né? Então, quem tinha o poder não queria perder o poder por causa de uma reforma religiosa. Então, ele foi perseguido e começou a morar em Genebra.
E ele viveu lá e fez as suas teses e tudo mais, e ele influenciou John Knox, que era um escocês, que foi por intermédio dele que houve a reforma religiosa na Escócia, e ele foi o fundador da igreja presbiteriana. Então, toda a igreja presbiteriana que você vê hoje em Santos, em São Paulo, no Brasil, estão aqui porque um dia a teologia de Calvino alcançou John Knox, e John Knox reformou a igreja lá na Escócia e fundou a igreja presbiteriana. E as 5 principais teses da soteriologia, da teologia de Calvino, ou seja, do estudo da salvação feita por Calvino, passa por 5 itens. Primeiro, da depravação total, ou seja, o homem ele é totalmente depravado pelo pecado. O homem, por si só, não consegue dar uma resposta positiva ao evangelho por causa do pecado. Todas as decisões do homem têm como influência o pecado, porque o pecado habita no homem desde a queda do homem. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Então, Calvino ele fala que há uma depravação total no homem. Então, o homem, pela sua própria natureza, ele não pode dar uma resposta positiva ao Evangelho. E ele fala que há uma eleição, uma escolha. E essa eleição, essa escolha, ela é incondicional. Ou seja, lembra que eu falei que no grego original, o meio pelo qual a eleição é feita é ilustrada pela palavra katá, que é uma escolha feita de forma imperativa de um plano superior para um plano inferior, ou seja, do céu para a terra. Então, a eleição é incondicional. Existem os escolhidos, existem aqueles que foram predestinados a herdar a salvação, segundo Calvino. Aqueles que Deus preparou, Deus separou para que pudessem tomar posse do quê? Da vida eterna, da salvação. E isso não tem participação do homem. Por quê? Uma vez que o homem é totalmente depravado e o pecado influencia toda a decisão do homem, o homem ele não consegue dar uma resposta positiva para que ele próprio alcance a salvação por intermédio de Jesus. Os irmãos estão entendendo? Vamos lá. Então, a eleição é um ato único, unilateral de Deus, para Calvino. Existe também, para Calvino, a expiação limitada. O que é expiação? O perdão do pecado pelo sacrifício de Jesus. Então, essa expiação é limitada. Ela não é para todos, e sim para os escolhidos. É isso que Calvino fala. A graça, ela é irresistível. Uma vez que Jesus se apresenta diante de você, diante do escolhido, o Espírito Santo se aposta dessa pessoa, ele não consegue resistir a esse chamado. Então, não tem como eu negar o meu chamado. Eu não tenho escolha. Escolhido não tem escolha. A graça é irresistível, segundo Calvino. E, por ela ser irresistível, existirá a perseverança dos santos, ou seja, aqueles que são escolhidos serão conduzidos pelo Espírito Santo até o dia ou da sua morte, do seu passamento, ou o dia glorioso da volta do Senhor Jesus. Essas são as teses de Calvino. Vamos estudá-las ponto a ponto mais para frente. Mas os irmãos entenderam as 5 teses? Tudo isso daqui vai estar no material que nós vamos disponibilizar para os irmãos, tá? Então não fiquem preocupados. Meu Deus, eu não entendi tudo agora. Vai estar tudo anotadinho, com as referências bíblicas, para que os irmãos possam consultar. Eu só quero que os irmãos prestem atenção aqui e acompanhem o raciocínio, ok? Só que houve depois de Calvino um outro homem chamado de Jacó Armínio, um holandês cujo o nome original é Jacob Arminius, não sei se essa é a pronúncia correta, mas em português ficou Jacó Armínio. Ele foi um teólogo holandês que dedicou a sua vida acadêmica a refutar
as teses de Calvino, ele veio depois de Calvino. E ele era defensor da capacidade do homem de ter livre arbítrio, livre escolha. E ele foi um teólogo que influenciou John Wesley. Quem foi John Wesley? Ele foi o fundador do movimento que criou a Igreja Metodista e que disseminou o arminianismo, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos. Certo? E as teses de Armínio conflitam diretamente com as teses de Calvino. Ele concorda em parte com Calvino na primeira tese. Lembra que Calvino falava da depravação total do homem? Ele fala, não, realmente, o homem é totalmente depravado pelo pecado. Porém, o homem é livre pela graça para escolher. Então, uma vez que a graça alcança o homem é livre para escolher o que ele quer da vida. Calvino falava que existia a eleição incondicional. Armínio defendia que havia 2 passos. A eleição, que era ato unilateral do pai, e o processo. Eu vim de uma igreja que defendia isso. Ato e processo da salvação. E o processo é justamente a parte em que o homem tem a participação e ele pode negar o chamado. Então, eu sou um escolhido, Deus fala, ó, eu tenho a salvação para você, e aí eu falo assim, valeu, não quero. É isso que a Armínio está falando, que eu tenho a capacidade de rejeitar. Então, se a eleição é condicional, a graça ela é resistível. Lembra que eu falei que na tese de Calvino, a graça ela é irresistível? Eu sou um escolhido, o Espírito Santo veio, se apossou de mim, eu não tenho como resistir, eu não tenho para onde fugir do Espírito Santo de Deus. Para Armínio, eu posso resistir à graça. A expiação é ilimitada. Jesus morreu para todos. Certo? É isso que Armínio falava. Calvino fala, não, Jesus morreu, o sacrifício de Jesus, a expiação dos pecados é para os escolhidos. Armínio fala assim, não, é para todo mundo. E Armínio falava que nosso processo é de segurança em Cristo. Então, se eu deixo Cristo, eu caio da graça. Eu abro mão da graça. Não estou mais sendo alvo da graça do Senhor. Então, para um não existe como eu cair da graça, para outro existe como eu cair da graça, sendo escolhido do Senhor. Então, esse quadrinho aqui depois a gente vai disponibilizar no material. É justamente os pontos na soteriologia, no estudo da salvação, que conflitam a teologia do calvinismo de Calvino contra o arminianismo de Jacó Armínio. Eu acabei aqui, quando expliquei o arminianismo, confrontando as duas teses. Então, existem muitas igrejas que hoje acabam, infelizmente, valorizando mais o mensageiro do que a mensagem. Né? E acaba existindo uma divisão entre o protestantismo e, olha, eu sou arminiano, eu sou calvinista. Meus irmãos, se nós cairmos nessa besteira de pegar toda a teologia de um homem e aplicar como se aquilo fosse a verdade incontestável e abandonar qualquer tipo de interpretação contrária, simplesmente porque eu sou fã do mensageiro e não da mensagem, nós vamos cair na mesma situação que a igreja de Corinto estava quando Paulo escreve aos Coríntios. Lá em Coríntios 3, eu não sei se dá para ver aí, a letra está meio pequenininha, né? Mas eu vou ler para os irmãos. Em Coríntios 3, no versículo 4 ao versículo 6, Paulo disse, quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro, eu de Apolo, não sou evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei,
Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? Veio de Deus. Se eu começo a valorizar mais a interpretação de um teólogo do que a própria Bíblia, eu estou deixando de ser cristão para ser calvinista, para ser arminiano. Não, nós somos cristãos. O que mais importa para a gente é a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. Então, pode ser, e eu falo isso, eu vou demonstrar para os irmãos no decorrer da aula, que na questão da salvação eu concordo com Calvino. Agora, muitos calvinistas não creem na continuidade dos dons espirituais. E nós temos não apenas a crença, quanto a experiência de que os dons espirituais continuam na igreja. Então, pode ser realmente que Calvino estava certo na questão da salvação, mas será que ele estava certo com relação a tudo? Nós temos que examinar as Escrituras, porque delas testificam quem? Jesus. Jesus fala, examinar as Escrituras, porque delas de mim testificam. A nossa única base, Lutero, que foi o primeiro reformador, falava isso, que o nosso único meio de fé e de prática é o que? É a palavra de Deus. Então, está na Bíblia a teoria de alguém? Está certa. Se não está, descarta. Amém? E Paulo continua falando, portanto, ninguém se glorie nos homens, ninguém se glorie em Calvino, ninguém se glorie em Lutero, ninguém se glorie em Gilvan, pelo amor de Deus, muito menos em Gilvan, mas se glorie no Pai, né? Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, que era Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? Nosso objetivo aqui não é defender ponto de vista de teólogo, é defender a palavra de Deus. Amém? Então, nós vimos as duas teses. Vamos então aplicar essas teses em alguns casos na Bíblia, para entender quem se aproxima mais daquilo que realmente está escrito na Bíblia. Os irmãos sabem quem era Pedro, né? Pedro foi um apóstolo, Pedro foi discípulo, Pedro era pescador. E Pedro, o que aconteceu com Pedro? Pedro estava lá pescando, não tinha arrumado nada. Ele foi até a beira do mar, encontrou com Jesus, Jesus falou assim, ó, volta e lança a rede. Aí ele falou assim, meu querido, eu fiquei a noite inteira, eu trabalho com isso não sei quanto tempo, deu carteirada em Jesus, né? Pelo amor de Deus, vai fazer voltar? Ele falou assim, vai lá e volta e faz. Ele foi lá e falou assim, tá bom, né? Vou tentar. O que aconteceu? Quase virou o barco de tanto peixe que ele conseguiu. Aí ele foi lá, ajoelhou e falou, ó, reconheceu o senhorio de Cristo na vida dele. Então, ele foi lá, teve uma experiência com Jesus. Ele foi um dos 12 que Jesus chamou. Ele foi um escolhido. Ele viu Jesus operar diversos milagres. E a vida dele era de altos e baixos. Teve um dia que Jesus falou assim, ó, deixa eu reunir os 12 e falou assim, vem cá, o que eles estão falando acerca de mim? Aí os discípulos falaram, ó, eles falam que você é um dos profetas, que é Elias, que é fulano de tal. Fala assim, tá bom, e vocês? Quem eu sou para vocês? Aí Pedro se levanta e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, tu és aquele que veio para nos salvar, aquele que é ungido de Deus, e Israel tratava o Messias como o ungido, no artigo definido, o ungido falava sobre justamente a vinda do Messias, então tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse, ó, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que estás no céu. E aí já é uma dica para nós. Só conseguimos compreender dentro de nós que Jesus é o Filho de Deus que veio para nos salvar, não por carne ou sangue, mas por uma ação que vem do alto. Já fica uma dica aqui. Então, ele foi lá, eu fico imaginando Pedro, falou assim, os 11 ninguém acertou, eu acertei. Né? O que aconteceu depois? Jesus começou a falar e predizer a sua morte. Ele falou assim, ó, não de maneira nenhuma, não vamos deixar que isso aconteça. O que Jesus falou? Para trás de mim, Satanás.
Então a mesma pessoa estava aqui em cima falando, ó, não foi nem carne nem sangue que te revelou que eu sou o Salvador, mas meu Pai que está nos céus, e daqui a pouco falou assim, meu amigo, quem está te usando agora é o Satanás, para trás de mim, sai da minha frente. Então, a mudança de Pedro não foi instantânea, foi gradual. Ele foi alguém que, quando Jesus estava sendo preso, a palavra de Deus diz que ele se sentou em volta de uma fogueira junto com aqueles que condenaram Jesus no júri popular. Lembrem que Jesus estava lá, Pilatos não queria condenar Jesus. Ele fala assim, ó, quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? Ele pegou o pior espécime que tinha justamente para tentar livrar Jesus. E aí o que aconteceu? O que a multidão começou a falar? Libera Barrabás e crucifica Jesus. Então aqueles que crucificaram Jesus, que condenaram Jesus, estavam em volta da fogueira, e aí o que Pedro fez? Se assentou com eles. E aí eles falaram assim, ó, oh, vem cá, tu não estava com ele não? Eu falei assim, não estava não conheço esse homem. Assim, ó, estava assim porque a tua fala te denuncia. Ele falou assim, não sei quem é. Aí a outra falou assim, olha, eu vi você lá, eu sei que você estava com ele porque você é um galileu. Aí ele começou a esbravejar e a negar, e daqui a pouco o galo cantou, ele olhou para o lado e Jesus estava ali, sendo açoitado, sendo preso, e olhando para a cara dele, assim, cruzou aquele olhar, e aí ele começou a chorar. Ele foi a pessoa que negou Jesus. Mas chegou uma hora que depois Jesus, falando para ele, falou assim, ó, Pedro, até hoje tu cingia-te a ti mesmo. Pedro, até hoje você andou do jeito que você queria. Você exerceu a sua liberdade. Certo? Se você está cingindo a ti mesmo, você está se guiando. Então, se você se guia, você exerce a sua liberdade de escolha. Mas haverá um tempo em que outro te cingirá. Quem é esse outro? O Espírito Santo. Jesus estava falando que o Espírito Santo ia guiar Pedro. Então, partindo da vida de Pedro, ele foi escolhido, não foi? A eleição foi condicional ou incondicional? Ele teve como negar o chamado dele, no final das contas? O que os irmãos acham? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Tem gente na dúvida. Não teve. Porque se outro vai cingir ele, se ele vai deixar de fazer a vontade dele para fazer a vontade do Consolador, do Espírito Santo, a eleição é incondicional. A eleição foi incondicional. Ele conseguiu resistir à graça? A graça, ele falou assim, não quero. Vou voltar a pescar peixe. Não. Ele não conseguiu resistir à graça. Então, nós vimos que na vida de Pedro, a soteriologia de Calvino se aplica. A de Armínio não. Porque não foi a escolha de Pedro. Pedro foi escolhido. Pedro, ele foi guiado e cingido pelo Espírito Santo. E Paulo? Vamos ver a vida de Paulo, como é que foi? Quem era Paulo? Paulo era um estudioso, um fariseu, que criado aos pés de Gamaliel, que era o filósofo, que era o intelectual mais proeminente da época, alguém que tinha cidadania romana, era alguém importantíssimo na sociedade. Ele era perseguidor dos cristãos. Ele fala que ele, em nome da seita dos fariseus, ele fala isso para a festa e para a Agripa, ele ia atrás dos cristãos para prender e executar, em nome de uma religião, pensando que estava agradando a Deus. Isso que é interessante, já falei isso algumas vezes. Religião faz com que nós pensemos que nós estamos agradando a Deus, desagradando a Deus. Paulo achou que estava abalando, falou assim, não, rapaz, sou estudioso, sou cidadão romano. Estudei tudo que tinha que ser estudado. Não tem alguém como eu.
eu estou certo perseguindo os cristãos. Mas aí ele estava indo a caminho de Damasco e aconteceu alguma coisa com ele, não aconteceu? Uma luz mais forte do que a luz do sol se colocou no seu caminho. Ele ficou cego, caiu como cego e ouviu uma voz falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Interessante é que Paulo, perante Agripa, que era o rei da época, e perante Festo, que era o governador, era o representante de Roma naquela região, eles, oferecendo a sua defesa, porque estava sendo acusado, estava preso, ele chega e fala assim: olha, eu quero contar minha experiência. Eu era assim, 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 assado, até que eu estava indo a caminho de Damasco, perseguir os cristãos, executar os cristãos, e aí uma luz mais forte que a luz do sol se colocou no meu caminho e eu ouvi: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que é recalcitrar contra os aguilhões? É dar murro em ponta de faca. Adianta de alguma coisa dar murro em ponta de faca? Não é justamente uma expressão nossa para falar que a gente está insistindo em algo que não tem jeito? Então, Pedro teve uma mudança gradual. Paulo não, ele teve uma mudança instantânea. A partir do momento que Jesus se apresentou para a vida dele deu 180 graus e ele se converteu ao Senhor. E de perseguidor ele passou a ser perseguido. O interessante é que ele falando, dando esse testemunho, tanto para Festo quanto para o rei Agripa, Festo chega para ele e fala assim, eu fico imaginando Festo, aqui assim, olhando para a cara dele, falando tudo aquilo, assim, ó, franzindo o senho. Ele fala assim, rapaz, mas que história mal contada é essa, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Você está muito louco, Paulo. Olha que história sem pé nem cabeça. E isso nos mostra algo que a palavra de Deus diz, que para o mundo o evangelho de Deus é loucura. Para quem não é escolhido, o evangelho de Deus é loucura. Como é que você vai explicar? Não explica. E aí a Agripa chega e fala assim: olha, Paulo, que história bonita, rapaz. Por muito pouco você não me persuadiu a me tornar cristão. Sabe o que Paulo falou para eles? Ele falou assim: olha, Festo e Agripa, quem dera fosse possível, quem dera Deus tornasse possível, assim como fez na minha vida, que não só vocês, mas que todos aqui que estão me ouvindo, se tornassem cristãos. O que Paulo falou? Que para que aquela história de Paulo, aquela pregação de Paulo, aquele testemunho de Paulo, para ele surtir efeito e converter alguém, precisava da vontade de alguém, da vontade de Deus. Mas como não era da vontade de Deus, para Festo ele era louco e para Agripa ele quase persuadiu. Vamos lá. Paulo teve escolha? Teve escolha? Não teve escolha. Ele foi escolhido. Ele conseguiu resistir à graça? Não, sabe por quê? Porque Jesus falou para ele: dura coisa é para ti dar murro em ponta de faca. Meu amigo, perdeu. Infelizmente a gente mora num país violento, né? E quando espero que ninguém aqui passe por uma situação dessa, mas é comumente utilizado a expressão perdeu o Playboy. Quem fala isso? Ladrão, né? Quando para, né? Mas é a mesma coisa. Quando nós somos escolhidos da parte de Deus, perdeu o Playboy. Você vai entregar agora ou não? Escolhido. Paulo, como escolhido, teve escolha? Não teve. O ladrão da cruz. Quantas vezes nós vimos pessoas que partiram para o Senhor, tiveram uma vida complicadíssima. Sempre negaram, sempre negaram, sempre negaram, sempre negaram. Mas no último suspiro de vida, o Espírito Santo se apossou da vida dessa pessoa e ela foi para a eternidade. Com o ladrão da cruz foi a mesma coisa. Execuções por meio de crucificação era algo corriqueiro naquela época. Ele poderia ter sido executado um dia antes, um dia depois,
Mas calhou de que ele foi crucificado no mesmo dia, no mesmo horário de Jesus. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Não tem coincidência na vida de escolhido. Nada na nossa vida é coincidência. Parece que é coincidência, que é o acaso, mas depois que o quebra-cabeça se forma, a gente vê que tudo era projeto do Senhor. E aí, uma vida deplorável, uma vida de crimes. Ele chegou e falou assim: olha, Senhor, não dá ouvidos para esse cidadão aí do outro lado não que está falando besteira, tá bom? O Senhor é justo, nós merecemos estar aqui. Reconheceu a culpa dele. Então, só lembra de mim quando chegares no teu reino. O que Jesus falou? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele teve escolha? Não teve escolha. As curas que levaram a salvação. Quantas curas? Mulher do fluxo de sangue, cegos, coxos. Jesus curava, mas ele falava algo interessante. Ele não falava, vai, a tua fé te curou. Ele falava outra coisa. Vai, a fé que está em você te salvou. E aí nós vemos várias pessoas que foram com vários problemas, foram até Jesus, e Jesus foi lá e curou, mas curou não apenas curando, curou colocando que a fé que estava dentro delas ofereceu a salvação, alcançou a salvação. Mas teve alguém que era uma pessoa muito boa, era um jovem que era rico, estudioso, sabe o genro que todo mundo quer ter? Né? Pense num menino bom. Aí ele chegou e falou assim, bom mestre. Aí Jesus falou assim, por que me chamas bom? Bom é só um que está no céu, que é o Pai. Aí ele falou assim, tá bom, ó, eu respeito todos os mandamentos, eu faço tudo o que a lei diz, querendo se vangloriar. Eu falei assim, não é por nada não é porque eu estou na minha presença, mas, rapaz, eu estou para ver alguém que respeita os mandamentos, que nem eu, viu, Jesus? Ele falou assim, então você segue todos os mandamentos? Sigo. Então faz o seguinte, pega os teus bens, vende e dá aos pobres, e me segue. Aí a palavra de Deus fala que aconteceu o quê? Ele murchou e saiu triste. Por que todas aquelas pessoas que estavam sangrando, cego, sem ver, coxo, paralítico, ou que perdeu um familiar, por que essas pessoas tiveram fé e alguém que não tinha problema nenhum não teve? Se a fé salvadora tivesse agido no coração do jovem rico, ele teria vendido e dado aos pobres, e teria seguido Jesus. Bartimeu que só tinha uma capa, largou para trás, o filho de Timeu, né, mas conhecido como Bartimeu, foi lá, jogou a capa, abandonou tudo que tinha para ir ter encontro com Jesus, não foi? E a fé dele não salvou ele? Se ele fosse um escolhido, a fé tinha entrado no seu coração a ponto dele abrir mão de toda a riqueza dele e seguir Jesus. E aí Jesus fala, é mais fácil um camelo entrar por fundo de uma agulha, né? A agulha era, na verdade, uma porta de Jerusalém, do que um rico entrar no reino dos céus. Não está falando que quem é rico não vai entrar no reino do céu, quem é rico não é escolhido, não é isso não. Aquele que tem o seu coração nesse mundo, se não tiver uma operação do Espírito Santo para que agora coloque aquilo que é eterno no centro do seu coração, não vai alcançar a salvação. Então, ele teve escolha? Não teve escolha. Por quê? Porque a fé que agiu no coração dos outros não agiu no coração dele. Então, agora nós vamos ver a participação do homem na salvação. Em Efésios 2, 8 e 9 diz, porque pela graça sois salvos, por intermédio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se viesse das obras, o jovem rico estava salvo? Estava salvo. Respeitava todos os mandamentos, homem, menino bom, rapaz.
Pense no menino bom. Era ele. Mas não vem das obras para que ninguém se glorie. Por quê? Porque o homem é pecado, o homem é depravado. Nós não vamos conseguir. Sabe por que nós não vamos conseguir? Porque se nós tivermos a oportunidade de escolher entre o bem e o mal, se nós deixarmos a nossa carne falar, nós vamos escolher o mal. Eu faço um desafio aqui. Vamos fazer um desafio? Uma semana sem pecar. Quem consegue? Sem pecar. Se eu falar, daqui até sábado que vem, até a próxima aula, que é libertação, não vou pecar nenhuma vez. A gente consegue? Não consegue. Não consegue. Por quê? Porque a carne do homem é depravada. Então, isso não pode vir de nós. Ela vem por intermédio da fé. A mesma fé que salvou todas aquelas pessoas no ministério de Jesus é a mesma fé que se manifesta no nosso coração nos dias de hoje. Então, pela graça, pelo favor imerecido, nós somos salvos por intermédio da manifestação da fé. Isso não vem de vós. Não sou eu que tenho fé. A fé que invade meu coração. É dom de Deus, é dádiva de Deus, é presente de Deus. Nós não merecíamos, mas Deus nos deu esse presente. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, vamos analisar a participação do homem na eleição. A palavra diz, nós vimos no versículo base dessa aula, eleito segundo a presciência de Deus. O homem teve participação na presciência de Deus? Sim ou não? Não. O homem não tem presciência. O homem tem ciência e olhe lá. E ainda cai nas fake news, né? Então, o homem não tem participação na eleição porque é ato exclusivo de Deus que tem presciência. Ele sabe de todas as coisas antes que essas coisas aconteçam. Isso vem de nós? Não. É presente de Deus, é dom de Deus. Foi o versículo que nós lemos agora há pouco. Então, nós vamos para João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes, a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. A gente é tão imprestável que a gente não consegue escolher entre o pecado e Deus. Os irmãos têm noção disso? Mas Ele é tão misericordioso que Ele nos escolheu. Não foi você que escolheu a Deus. Foi Ele que te escolheu, foi Ele que te trouxe. Foi Ele que te incomodou e falou assim, meu amigo, hoje tem um culto lá, 7h30. Você vai comigo lá, vamos lá. Não, rapaz, não estou com vontade, não. Não, bora. Sabe aquela coisa que, não sei como eu vim parar aqui? Foi Deus que te trouxe, foi Deus que te escolheu, foi Deus que te trouxe até esse lugar. Foi Deus que te elegeu. Teve participação do homem? Não. Na aceitação ao chamado, na apresentação de Jesus às nossas vidas, teve participação do homem? Não teve. Sabe por quê? Vamos pegar a vida de Paulo. A luz se apresentou diante dele. E aí ele ouviu a voz de Jesus, pela primeira vez, falando, meu amigo, dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, a aceitação ao chamado, tem ou não tem livre-arbítrio? Armínio falava que tinha livre-arbítrio. Calvino falava que não. Paulo teve livre-arbítrio? Não. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele não teve livre-arbítrio. Ele foi escolhido. E em João 16, 7-9, eu vou correr aqui porque eu avancei já no tempo, tá? Mas tudo isso vai estar discriminado no material que os irmãos vão receber. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. O pecado faz com que o homem não creia naquilo que é celestial. Então, ele falou assim, Jesus falou, eu vou ter que ir para que outro venha no meu lugar, que é o Consolador. E esse vai convencer vocês
do pecado, do juízo e da justiça. Então, quem convence o homem no aceite do chamado não é o homem, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que se aposta de você e fala assim: aceita, aceita, incomoda, aceita, aceita. Você vai aceitar, você não tem escapatória. Você não tem escolha. Se você é escolhido, você não tem escolha. Por quê? Porque é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que é Deus, que age para nos convencer. Então, não sou eu que sou convencido e escolho, olha, pesando aqui os prós e os contras, eu acho que eu vou servir Jesus. Não, não é isso. O Espírito Santo nos leva a aceitar o nosso chamado, louvado seja o nome do Senhor. Tem participação do homem no aceite? Não. A participação do homem no processo de santificação e o livre-arbítrio. Então, existe uma máxima determinada na palavra de Deus de que sem santificação ninguém verá a Deus. Então, o que é santificação? É a separação. Aquele que é santo, aquele que a tradução da palavra, a etimologia nos remete à separação. Então, quem é santo não é o cidadão que está lá entalhado no gesso, não. É quem está sendo separado para algo, certo? Então, a santificação é um processo de separação. E sem essa separação, sem essa santificação, ninguém verá a Deus. E nós vimos lá no versículo base do nosso estudo que nós somos santificados pela obra santificadora do Espírito. Então, é o Espírito que nos santifica, não que nos leva a nos santificar. Vamos lá. Eu gosto muito de artes marciais. E hoje à noite tem um evento que eu gosto muito chamado UFC. Só que o negócio acontece nos Estados Unidos. Tem um fuso horário, acaba 2h da manhã. E aí, amanhã, eu tenho aqui um outro compromisso com o Senhor, que é o culto da Escola Bíblica Dominical. Certo? Eu vou dormir, acaba o evento 2h da manhã. Só que eu estou elétrico, acabou de sair lá, é um mó lutão, e aí eu fico elétrico, eu vou dormir 3 horas. Tem que acordar 9 horas para vir. A minha carne, eu, aqui, Gilvan, quer vir para o culto de manhã, depois de dormir às 3 horas? Não. Teve uma vez que eu fiz um jejum de 24 horas em favor de um assunto. E aí eu cheguei em casa, abri a janela, a carne do vizinho estava esturricando na brasa. Aí eu falei, rapaz, olha o cheirinho que tá, rapaz. Olha essa maminha, deve estar escorrendo aquela... A minha vontade, ela falou assim, rapaz, continua, faltam 12 horas para esse teu jejum. Continua no teu jejum? Ou vou lá bater na porta do vizinho, né, fazer amizade. Falei assim, rapaz, sumido, tudo bem? Como é que você está? Rapaz, que cheiro é esse? Qual era a minha vontade? Comer churrasco. Qual é a minha vontade? É amanhã acordar 11 horas da manhã no domingo. Mas tem algo dentro de mim que não me deixa fazer o que eu quero. Tem algo dentro de mim que fala assim, meu querido, pode ver o teu UFC até as 3 horas da manhã, mas se prepara que amanhã você vai levantar com aquelas olheiras, vai parecer um urso panda, e você vai vir para cá. Por quê? Porque o Espírito Santo me conduz. Quem me fez perseverar naquele jejum e não comer a carninha e não quebrar o jejum? Foi o Espírito Santo. Por quê? A santificação não sou eu quem busco, não sou eu que eu quero me santificar, não. É o Espírito Santo que te convence a se santificar. É diferente. É Ele que te convence a vir para o culto. É Ele que te convence a buscar o Senhor, a ler a palavra, a aprender de Deus, a vir aqui e estudar o discipulado, ao jovem deixar as coisas desse mundo e vir aprender acerca da Bíblia, acerca daquilo que Deus tem preparado para a vida dele. Não sou quem convence um jovem hoje a deixar de fazer as coisas que o mundo faz, a não ser o Espírito Santo? Sou eu que convenço? Não, é o Espírito Santo. E louvado seja o nome do Senhor, tem um grupinho de jovens aqui que tem se santificado, não porque está tendo aula com o Gilvan, não porque está tendo aula com o fulano de tal, não,
Porque o Espírito Santo de Deus está se apossando do coração dessas pessoas. Então, nós somos santificados pela obra santificadora do Espírito Santo. Então, não sou eu que me santifico, é o Espírito Santo que me santifica. Eu não sou o sujeito ativo dessa relação, eu sou o sujeito passivo. Eu recebo a santificação, não eu vou até a santificação, porque eu não tenho capacidade de escolher aquilo que agrada ao Senhor por mim mesmo. Estão entendendo? Estão entendendo? Lá em Coríntios fala, se eu não me engano é Coríntios, eu esqueci de anotar aqui, mas é Coríntios, fala aqui, quando este corpo corruptível, a nossa natureza corruptível, se revestir daquilo que é incorruptível, ou seja, quando aquilo... Nós somos seres humanos, certo? Nós somos corruptíveis, não apenas o nosso corpo, que se corrompe com o passar do tempo, né? Eu estava falando com a minha esposa esses dias, eu zoava tanto um amigo meu que estava ficando calvo, eu já estou com uma entrada aqui que eu estou pedindo emprestado já aqui, ó. Eu estou pintando para frente, né? Eu falei com ele assim, ele falou assim, bem feito, toma, eu quero é mais, né? Por quê? Porque o cabelo que eu tinha aqui, ó, já foi embora. E aí, esses dias aqui, eu olhei assim, já tinha meia dúzia de fio branco. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Era tudo pretinho. Né? De longe parece pretinho, né? Mas não chega perto não, que vocês vão ver o fio branco. Então, o nosso corpo está padecendo, está envelhecendo, não está? É corruptível, infelizmente. A nossa natureza é corruptível. Por quê? Porque ela foi... O que é se corromper? É perder a finalidade pelo qual foi criado. Né? Quando nós temos um arquivo no computador, ele se corrompe, nós não conseguimos mais acessá-lo, ele perdeu a finalidade, só serve para ser deletado. Então, nós perdemos a nossa finalidade quando o pecado entrou nas nossas vidas, por intermédio do pecado original. Então, a nossa natureza é corruptível. Se você tiver que escolher, se a sua carne tiver que escolher, você vai escolher o errado. Então, quando aquilo que está de errado na nossa vida, quando a nossa natureza adâmica, pecadora, corruptível, se revestir da incorruptibilidade, ou seja, o que é incorruptível? Aquilo que vem do alto, a fé salvadora. Quando se revestir do que é incorruptível, então tragada foi a morte na vitória. Então, a santificação tem participação do homem? Tem participação do homem? O que eu falei aqui? Sou eu que me santifico ou é o Espírito Santo que me santifica? É Ele que me convence a me santificar. Não sou eu que busco por livre e espontânea vontade. Entenderam? Porque por livre e espontânea vontade... Rapaz, eu lembro... Desculpa se eu estender muito, mas eu vou ter que falar só para poder me explicar. Minha mulher já está me olhando aqui já. Uns 2 meses atrás... Para quem não sabe, eu torço para o Santos. Né? E tá feia a coisa, né? Estamos na 2ª divisão. Ano passado o negócio foi triste, né? Foi tenebroso ano passado. Né? Faz um tempo que a gente não ia para uma final de campeonato, né? Olha lá, o menino está sofrendo junto comigo lá atrás. Ó. Então, fazia tempo. O que aconteceu? O Santos foi para a final do Campeonato Paulista esse ano. Aí eu falei assim, homem, vou pro estádio. A última vez que eu tinha ido para o estádio, o Santos caiu, a câmera focalizou minha cara chorando, né? Passei vergonha. Agora eu vou comemorar. O Santos foi para a final. A Federação Paulista de Futebol colocou a final do jogo aqui na Vila Belmiro às 18 horas do domingo. O que tem domingo às 7h30? Culto aqui. Ai, eu falei, ai meu Deus do céu, não é possível. Ai, comecei a sofrer. Fui para o jogo, queria ir, mas tinha algo muito mais importante, que ninguém me convenceu, não foi palavra persuasiva humana que me convenceu, mas foi o Espírito Santo de Deus, de que havia algo mais importante aqui às 7h30 do que lá no estádio às 6 horas. Meus irmãos, nós somos convencidos pelo Espírito Santo a nos santificar. Nós não nos santificamos por livre e espontânea vontade, porque por livre e espontânea vontade nós vamos escolher o erro. E a palavra de Deus diz em Romanos 8, 26 e 27, do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza. Paulo fala isso.
porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações, Deus, conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos, pelos separados, pelos escolhidos, em conformidade com a vontade de Deus. Então, o que nós podemos entender com essa afirmação de Paulo aos Romanos? A santificação não é causa da consequência salvação. Entenderam? Eu não me santifico para ser salvo. Eu sou salvo e, por consequência, eu tenho o sintoma da santificação. A santificação não é causa, ela é sintoma, ela é consequência. Então, se o Espírito Santo de Deus está te incomodando a fazer madrugada, se o Espírito Santo de Deus está te incomodando a jejuar, a ler a palavra, a não se contaminar com as coisas desse mundo, isso é um sintoma, é um sinal de que você é um escolhido. Entenderam? Se Deus está falando, e todo mundo tem isso, meu irmão, todo mundo tem isso. Chega aqui uma vozinha dentro de você e fala assim, sabe esse negócio que você está fazendo aí? Você vai ter que se despedir disso daí, rapaz. Isso daí está com os dias contados. Aí você fala assim, ué, por quê? Acabou, já vai se despedindo, rapaz. Tá vendo isso daqui, Tá vendo isso daqui? Você furou o sinal no trânsito. Aí você fala assim, rapaz, que bonito, né? Vem aquela vozinha falando, que coisa bonitinha, né? Você furando o sinal vermelho. Que coisa bonitinha você ficando bravo porque levou essa fechada no trânsito. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo se comunicando com o seu espírito. E o Espírito Santo mostrando para você de que você é um escolhido, porque ele quer te santificar. Está entendendo? A santificação não é a causa da minha salvação, ela é a consequência da minha salvação. E foi isso que Paulo falou para os romanos. Aqui, porque Deus que sonda os corações, conhece perfeitamente com a intenção do Espírito, conhece os corações, ele conhece perfeitamente com a intenção do Espírito. Porquanto o Espírito suplica e intercede pelos escolhidos em conformidade com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Te escolher, te salvar. Então, se o Espírito Santo está te santificando, é porque você é um escolhido. Entenderam? Em 1 Tessalonicenses 5,23 fala, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está santificando quem? O mesmo Deus de paz vos santifique. É Ele que te santifica, é Ele que te separa, é Ele que, através do seu Espírito Santo, muda a sua vida. Estão entendendo? Está na palavra. Quem está certo? Armínio ou Calvino? Calvino. Calvino falou da graça irresistível. Então, meus irmãos, podemos então afirmar de que o homem, ele foi... Se Deus ele tem conhecimento de tudo, e ele criou o homem, ele criou todos nós podemos afirmar que o homem é predestinado à salvação? Em João 15,16 fala, estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim... Não, acho que não é João 15,16, eu acho que eu coloquei errado. Isso daqui tá certo? Vamos lá. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Não, isso daqui é Romanos 8, tá? Eu coloquei aqui no slide errado. Então, estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Aqueles que foram chamados conforme o seu plano. Porquanto aqueles que antecipadamente já conhecia, ele conhecia antecipadamente, lembra da presciência, também os predestinou. Está na palavra.
Está em Romanos. Predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, assim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que ele predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, estes igualmente justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Ou seja, os eleitos são predestinados à salvação. É isso que está em Romanos. É isso que está na Bíblia Sagrada. Calvino falou sobre a predestinação. E teve um erro de digitação aqui, outro. Mas em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 a 5, fala: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? E aqui está o erro, né, que eu digitei errado. Por quê? De acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais se extinguirá. A herança que Deus tem para você jamais vai se extinguir. Você é um escolhido, a sua herança não vai se extinguir. Nem tampouco será desonrado ou perderá o seu valor. Herança preservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus por meio da fé até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Então, nós somos protegidos pelo poder de Deus. Nós somos preservados pelo poder de Deus. Nós somos santificados pelo poder de Deus. Por quê? Porque Ele nos chamou para uma maravilhosa salvação. Então, você é escolhido, Deus vai fazer você se santificar. Para quê? Para que você, santificado, herde a herança que não vai se extinguir. Estão entendendo? E aí, você fica pensando, quer dizer então que quem é eleito, então, vai, independente do que fizer aqui? Não. Eu tenho um conhecido meu que uma vez a gente estava falando sobre isso, sobre a eleição e a predestinação. E ele falou assim, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso me santificar, não preciso de nada, porque eu sou predestinado, porque eu sei que Deus me predestinou à salvação. Aí eu falei assim, oxi, que história é essa, rapaz? Quer dizer, então, que você pode viver de qualquer jeito, porque Deus te predestinou e pronto, acabou? Meus irmãos, se nós somos escolhidos, o Espírito Santo nos leva à santificação. Ele nos leva à adoração, nos leva a congregar, nos leva a cumprir a palavra de Deus. Então, se o Espírito Santo nos leva a isso, eu não posso simplesmente me agarrar a um ponto de que é uma vez salvo, salvo para sempre. Não, negativo. Uma vez salvo, uma vez convertido e uma vez santificado por Espírito no gerúndio, né, santificado todos os dias, aí sim, você estará salvo para sempre. Então, o homem então é predestinado. A palavra de Deus diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Eu acho que ficou mal formatado. Aqui ficou cobrindo. Eu coloquei o original em grego embaixo. Fala, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Os escolhidos, a expressão grega é eklektoi, que vem de eclectos, que é a mesma palavra de eleitos. Então, muitos são chamados, poucos são os eleitos. Então, sim, o homem ele é predestinado. Então, qual a participação do homem na salvação? Se a eleição vem do Pai, se é o Espírito Santo que me convence do pecado, do juízo e da justiça para que eu aceite Jesus como meu único e suficiente Salvador, e se a santificação não sou eu quem busco, mas o Espírito Santo que me convence a buscar, qual é a minha participação na salvação? Está aqui em cima. Se render. Lembra que eu falei do perder o Playboy? Quando nós temos dois exércitos em guerra, um é muito poderoso, muito grande, e o outro tem duas espingardinhas. O que vai acontecer com os duas espingardinhas? Com quem está lá, os dois lá com a espingardinha? O que vai acontecer? Vai levantar a bandeirinha branca falando, ó, eu me rendo. Meus irmãos, a única coisa que nós podemos fazer é nos render ao nosso chamado. Assim como Paulo fez. O que Paulo fez? Paulo se rendeu.
O Senhor foi lá e falou para ele, meu amigo, se tu resistir, é murro e ponta de faca. O que ele fez? Tá bom, eu me rendo. Se render é reconhecer que nós não temos escolha, que nós somos feitos para honrar e seguir um chamado. Aí como é que eu sei que eu sou um escolhido? Se o Espírito Santo habitar no teu coração, se o Espírito Santo se apossar da sua vida, você vai ter essa experiência de ouvir a voz do Espírito Santo, sentir o calor do Espírito Santo, da mensagem encontrar morada no seu coração. E se isso encontra, para Festo, não encontrou. Festo falou assim, Paulo, tu está muito louco. Mas se para você fizer sentido, é porque o Espírito Santo está fazendo a boa obra no teu coração. E se o Espírito Santo está querendo te santificar, é porque você é escolhido. Então, em vez de ficar batendo cabeça nessa vida, ficar sofrendo, se rende. Se rende ao Senhor, para você ter uma vida plena na presença de Jesus. Quantas pessoas precisam perder a saúde, perder posses, perder familiares, perder quem ama, para poder ter um encontro com Jesus? Para poder se render e falar assim, não, eu me rendo. Porque a dura cerviz não queria deixar. Ora, será que Jairo que era um funcionário da sinagoga, se ele não tivesse perdido a filha, será que ele ia atrás de Jesus? Não. Será que se a mulher não tivesse sangrado 12 anos, ela iria atrás de Jesus? Meus irmãos, não espera Jesus te apertar. Porque se você for escolhido, ele vai te apertar. Ele vai te apertar porque é melhor ele te apertar aqui nessa vida e a tua alma ir para a eternidade do que você viver tranquilona aqui, viver tranquilão e a tua alma ir para o inferno. Se você é escolhido, você não tem escolha. Ele vai te apertar até você aceitar, até você se render. Eu vou contar minha experiência aqui. Já estou passando 10 minutinhos eu acabo, tá bom? Eu era uma criança de 10, 11 anos, eu tinha a minha religião, ia todo domingo lá, gostava, estudava, né? Tinha lá um envolvimento com 10 anos, né? Eu acho engraçado que no primeiro mês que eu me converti, eu lembro que o meu único receio, eu sempre quis casar, né? Desde criancinha, ter minha família. E aí, quando eu estava lá, eu falei assim, rapaz, olha, aqui para você ser ministro aqui, você não pode casar, porque aqui não casa. Eu falei assim, então eu tô fora então. Criança, viu? Então eu tô fora. Aí eu cheguei na igreja, e aí quando eu cheguei na igreja, o pastor era o pastor Humberto, e aí o filho dele sentou do meu lado. Aí começou a conversar comigo, somos amigos até hoje. Aí ele falou assim, aí ele abriu a carteira dele e eu vi a foto do pastor 3x4. Eu falei assim, mas você é puxa-saco, hein, rapaz? Por que você tem a foto do pastor na tua carteira? Porque é meu pai. Aí eu falei assim, uai, pastor pode casar? Eu falei assim, você tem aqui que eu vou ficar. Eu lembro como se fosse ontem. Mas enfim, eu estava lá, ia todo domingo lá, e eu era uma criança que tinha terror noturno. Sabe o que é isso? Terror noturno? Eu tinha terror noturno. E aí, minha mãe e minha irmã começaram a ir para a igreja, se converteram ao Senhor. E aí a minha mãe falou assim, e aí, vamos lá comigo? Eu falei assim, não, eu já tenho a minha lá. Pode ir, fica à vontade. Aí, o que ela fez? Amém. Só que o diabo sabia o que Deus tinha para essa família. O diabo sabia o que Deus tinha para a minha vida. E ele se aproveitando disso, quando eu estava dormindo, eu sem consciência nenhuma, possuído, tentei me enforcar, com 11 anos de idade. A minha mãe falaram que foram 3 tentando tirar a mão do meu pescoço e não conseguia.
E quem me conhece, quem me viu pequeno, sabe que eu era puro osso. Não tinha força nenhuma. Para abrir uma garrafa de Coca-Cola era uma tristeza. Então, a força sobrenatural, meu pescoço ficou puro hematoma, ficou aqui tatuado no meu pescoço a mão. Eu acordei e falei assim, rapaz, meu pescoço está doendo. Aí eu abri o olho assim, tá, meu pai com o olho arregalado desse tamanho, minha mãe, minhas irmãs chorando. Eu falei assim, oxe, o que foi? Aí minha mãe falou assim, nada não, volta a dormir. No dia seguinte, ela me explicou o que aconteceu e me levou na igreja. Me converti ao Senhor. Nunca mais voltei para onde eu estava. Será que, se eu não tivesse aquela dificuldade, eu teria me rendido ao Senhor? Meus irmãos, se aquele que te elegeu está diante de você agora, falando, eu te escolhi, se rende, para você não ter que passar nada, para que ele não tenha que te apertar, para que você não perca a sua alma. Se rende ao senhorio de Cristo. Se rende ao seu chamado, assim como Paulo se rendeu. Se rende. Se existe alguma participação do homem no processo de salvação, o que não existe, ele pode apenas antecipar e se render, para que ele tenha uma vida plena na presença do Senhor. E o interessante, meus irmãos, é que nós vimos dessa questão de expiação limitada, expiação ilimitada. Vamos ver alguns outros textos importantes que versam sobre a salvação. Em Mateus 26, 27 e 28, fala assim, em seguida tomou um cálice, deu graças e o entregou aos seus discípulos, proclamando, bebei dele todos vós, pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de todos? De muitos, para a remissão dos pecados. O sangue foi derramado em favor de todos? Em favor de muitos, não todos. A expiação é ilimitada ou ilimitada? Limitada. E aqui, quando eu li esse texto, eu falei assim, não é possível. Não é possível isso não. Deus não amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Tem alguma coisa errada. Se ele derramou em favor de muitos, em favor de todos, tem alguma coisa errada no outro texto. Eu fui no outro texto. João 3,16. Esse sim é 3,16. O outro é em Romanos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo. Nós, no português, temos o costume de tratar o coletivo geral como mundo, né? Todo mundo que está aqui, vamos para lá. Não é? Não é isso? Ó, todo mundo aqui sabe de determinada situação. Mas, no grego original, fala que porque Deus amou o mundo. A palavra mundo é a primeira aqui da segunda linha, é cosmon, que vem da palavra cosmos, que significa obra criadora. O mundo é a obra criadora enquanto sistema criado. Estão entendendo? Então, Deus amou a sua obra criadora como um todo, e não o mundo enquanto coletivo de pessoas. Então, Deus amou a sua obra criadora, o cosmon, de tal forma que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, no grego original, todo aquele em que a sua fé é manifestada, não pereça, mas tenha vida eterna. Então não está aberto. Se é todo aquele em que a fé salvadora é manifestada, e a fé salvadora ela é manifesta justamente por uma escolha de Deus, não é todo mundo. Mesmo porque se o sacrifício fosse todo mundo enquanto coletivo de pessoas, Deus salvava todo mundo. A teoria da salvação universal. Olha, fica tranquilo que Deus vai salvar todo mundo. Negativo. Deus não vai salvar todo mundo. Então, esse texto
que me trazia confusão em comparação com o outro, quando eu fui estudar no original, confirmou o outro. Deus amou o mundo, Deus amou a sua obra criadora de tal forma que ele enviou o seu Filho para que todo aquele em que a sua fé for manifesta não pereça, mas herde a vida eterna. Os irmãos estão entendendo? Em Romanos 10, versos 13 a 17, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocar... Vou fazer uma pergunta antes de eu ler. Se Calvino estava certo, se a expiação é limitada, se a graça é irresistível, se a eleição é incondicional, se o homem não tem escolha, se o homem não tem livre-arbítrio, por que nós vamos evangelizar? Por que eu estou aqui pregando da palavra do Senhor? Deus simplesmente vai lá e escolhe quem ele quer, pronto, acabou. Correto? Se é da soberania dele, para que isso? Por que nós estamos aqui reunidos no nome dele, pregando a palavra de Deus? Por que nós convidamos as pessoas para virem aqui? Por quê? Não tem sentido. Essa é uma das perguntas que as pessoas que defendem a tese, a doutrina, a teologia arminiana, é um questionamento que essas pessoas fazem. Só que aí, quando nós lemos Romanos 10, do 13 ao 17, nós vemos que, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouviram se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé, ela é manifesta numa operação do alto, só que ela é manifesta através da disseminação da palavra de Deus. Como crerão se não há quem pregue? Então tá bom, então precisa da nossa pregação. Precisa. E se você não escolhesse não pregar? Como eu disse, eu poderia escolher? Se eu não fosse santificado, poderia. Não quero, não vou. Hoje à noite, vou estourar uma pipoquinha para ver as lutas. Não, eu estou aqui. Por quê? Porque o Espírito Santo me convenceu a vir aqui. Então, se o teu chamado é um dia pregar para determinada pessoa, o Espírito Santo vai te conduzir a estar do lado daquela pessoa e pregar a palavra para aquela pessoa. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quantas pessoas não foram salvas com a teologia de Calvino? Quantas pessoas não foram salvas com a teologia de Armínio? Quantas pessoas não foram salvas na Escócia por causa da reforma de Knox? Quantas pessoas não foram salvas nos Estados Unidos por causa de Wesley? Quantas pessoas não foram salvas aqui por causa de como Deus usou a vida do pastor? Usou a vida da missionária? Usou a sua vida? Vai usar a sua vida daqui por diante? Por quê? Porque se você é escolhido, você vira instrumento de Deus. Para a glória e honra, não do seu nome, mas do nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vimos aqui que a palavra confirma a tese de Calvino acerca da salvação. De que nós somos eleitos, nós somos escolhidos e que nós não temos como resistir à graça do Espírito Santo. Uma hora nós vamos ceder se nós somos escolhidos. Mas tem gente que não entra na cabeça, que acha, não, eu acho que o homem tem livre-arbítrio, eu acho que Armínio estava certo, eu acho que a gente pode resistir, a gente pode negar o chamado. Então vamos fazer um exercício metafísico, filosófico aqui? A palavra de Deus diz, eu não vou nem usar o Salmo de Davi 139, que fala, para onde fugirei do teu espírito, para onde me irei da tua face, que confirma justamente que a salvação não tem escapatória, né? Mas vamos fazer o seguinte, a palavra nos diz, e é consenso entre todos, de que Deus é eterno? Deus é eterno? Sim. O que é ser alguém eterno?
É alguém que não sofre a ação do tempo. Então ele vem antes do tempo ser formado. Ele existirá depois que o tempo deixar de existir. Então, nós somos seres temporais. O Cronos está agindo na nossa vida. E até mesmo cientistas ateus falam que o tempo ele começou a existir com a criação do universo. Então, nós cremos que a criação do universo se deu pela palavra de Deus. Então, tudo se confirma. O tempo passou a existir na criação. Então, é como se Deus fosse eterno, Deus é eterno, e como se nós estivéssemos em uma bolha temporal, certo? Uma bolha que tem início e tem fim, e tem uma linha temporal. E em volta dessa bolha está o eterno, está Deus, que cerca todo esse tempo. Correto? Certo. Então, se o tempo não age para Deus, mas age contra nós, dentro dessa bolha, é como se Deus visse nessa linha temporal ao mesmo tempo a queda do homem, ele visse Israel saindo do Egito, ele visse Israel sendo levado cativo para a Babilônia, é como se ele visse a vinda de Jesus, é como se ele visse a criação da igreja, como se ele visse o dia que você nasceu, o dia que você aceitou Jesus, o dia que você vai ver Jesus voltar, seja individualmente ou coletivamente, tudo ao mesmo tempo. Porque ele é eterno, o tempo não age sobre ele. Então ele está vendo tudo ao mesmo tempo, certo? Então ele consegue ver o princípio e o fim de todas as coisas lá da eternidade. Só que em Apocalipse, João foi arrebatado em espírito para essa eternidade e viu os salvos. Certo? Todo mundo já leu Apocalipse aqui? Então, em Apocalipse, João foi arrebatado aos céus e viu os santos. Tanto é que ele pergunta, quem são esses que vêm de vestes brancas? E aí ele responde, esses foram os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, ele me viu o pastor Arnaldo, viu a Mônica, viu o pastor Humberto, viu todos nós lá na eternidade. Amém? Quem? Glorifica o Senhor. É isso aí. Ele me viu lá. Então, é como se Deus tivesse tirado João de dentro da bolha e colocado ele fora da bolha. Falei assim, vem aqui ver um negocinho. E ele viu quem chegou na linha de chegada. Nessa corrida da salvação, nessa maratona, ele viu quem cruzou a linha de chegada. Deus, ele já sabe quem cruzou a linha de chegada, porque ele sabe o princípio e o fim de todas as coisas. Ele sabe. E se a pessoa que chegou no fim da linha de chegada só chegou por causa da santificação que não vem de mim, vem do Espírito, ora, e o Espírito Santo é Deus, e a palavra de Deus disse que ele age e cuida dos santos justamente cumprindo a vontade de Deus, ora, Deus já sabe quem chegou na linha de chegada, e essas pessoas chegaram na linha de chegada por intermédio da santificação do Espírito Santo que está sob o domínio do Pai. Ora, isso, mais uma vez, metafisicamente, ou seja, filosoficamente, confirma a tese de que nós não temos escolha, o homem é predestinado à salvação. Amém? Os irmãos entenderam? Passei muito do horário, os irmãos estão cansados. Eu só vou falar uma última coisa, o último slide. Nós vimos então que a salvação, ela vem de Deus, a eleição, ela vem de Deus, o chamado vem de Deus, a santificação vem do Espírito Santo. E a única coisa que nós podemos fazer é nos render, certo? Quanto mais cedo nós nos rendermos, melhor para nós. Certo? Só que existe uma coisa. A salvação, ela é a ação divina que retira as consequências do pecado, ou seja, a morte eterna, para a alma do homem, levando-o de volta para a eternidade. É a fé incorruptível
que vem da eternidade, nos alcança, reveste a nossa corruptibilidade, lembra do texto que eu falei? E nos leva de volta para a eternidade. Isso é salvação. É o destino da nossa alma. É a escolha de Deus acerca de quais almas vão herdar o reino dos céus. A libertação, não. A libertação é a ação divina que retira as consequências do pecado, da ação do pecado nesta vida. Então, qual é a causa do pecado para a alma do homem? A morte eterna, certo? Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Qual é a ação divina que traz de volta a alma de Deus para a eternidade? Salvação. Agora, o pecado continua agindo nas nossas vidas aqui, mesmo nós salvos. Tem gente que é escravo do pecado, tem gente que tem as consequências do pecado na sua vida durante anos e anos. Como é que isso deixa de agir na vida dele? Através da salvação? Não. Através da libertação. E esse é o tema da nossa próxima aula. Amém? Então, passei 20 minutos do horário, vão brigar comigo depois, tá? Mas aqui se encerra a nossa aula da salvação. O tema principal da palavra é a salvação. É aquilo que Deus separou para a alma do homem através da sua escolha. Todos nós, trazidos pelo Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo, santificados dia após dia pelo Espírito Santo, somos eleitos, somos escolhidos para herdar essa vida eterna. Só que isso não quer dizer que aqui nessa vida você vai estar tudo ok, não. Se você não for liberto, você vai pastar. É isso que a palavra diz. Mas na próxima aula, nós vamos aprender o que é libertação. Amém? Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, vamos glorificar o nome do Senhor.